É isso aí, povo de Deus, graça e paz. Sou o pastor Ronaldo Barros. Nós estamos dando início a mais um episódio do podcast Desancorados. Seja muito bem-vindo. Com a proposta de Jesus aos discípulos foi desancorar a embarcação e levar eles a outra margem. A nossa proposta para você aqui é da mesma forma. Arrancar a âncora do seu barco aí e navegar mais profundo. Vamos tirar a âncora e desancorar de vez aí, né, para a gente mergulhar mais profundo conhecimento bíblico, para a gente se inteirar muito mais a respeito das escrituras. Hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo que é a escatologia bíblica. E para falar sobre isso, nós temos uma presença ilustre aqui. Né? Nós temos conosco aqui o pastor Aleph Lopes. Seja muito bem-vindo, pastor. Que alegria cumprimentar aqui o pastor Ronaldo Barros. Deus abençoe, amigo de longas datas. Verdade. Também o pastor Hotmans, toda a equipe aqui. Que Deus abençoe de uma maneira especial. Queremos que será uma noite de edificação bíblico-teológica. Glória a Deus. Um prazer recebê-lo aqui. Como ele disse, é um amigo de muito tempo, né? De muito tempo. Eu não vou falar quanto tempo, porque o pessoal vai começar a achar que a gente é velho. E eu sou jovenzinho ainda, irmão. Lembrando, eu sou o mais novo da mesa. Não, sem dúvida nenhuma, o mais novo da mesa aqui sou eu. Pastor Hotmans é antigo. Conosco aqui, pastor Hotmans, Jeremias, seja muito bem-vindo, pastor. Isso aí, pastor Ronaldo. Pastor Aleph, seja muito bem-vindo a essa nossa humilde casa. E você de casa aí, seja muito bem-vindo a mais um programa. E hoje o conteúdo está interessantíssimo. Então, já quero te fazer um convite. Já começa a compartilhar aí. Já chama os amigos, chama os seus pastores, já lança aí no grupo de obreiros da igreja, no grupo das irmãs. Vai chamando todo mundo aí, porque hoje nós vamos falar do fim dos tempos. Vamos falar de algo interessante, a qual atrai todo mundo. Nós vamos falar sobre escatologia. Amém? Fica com Deus. Vem com a gente aí, em nome de Jesus. Isso aí, já vai deixando o like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha essa live aí para o máximo de pessoas possíveis. Entra no chat, faz pergunta que o homem aqui tá afiado para responder. Ele ama polêmica, irmão. Na verdade, eu não amo, ela que me procura. Ela que te procura. Segundo ele tá correndo das polêmicas, mas acho que a polêmica é mais rápida do que ele, que tem alcançado com frequência, né, pastor? Tá complicado, mas estamos aí, guerreando. Glória a Deus. Ele que tem aí figurado, né, no cenário nacional como um dos maiores debatedores bíblicos, tem debatido aí nos maiores podcasts do país. Mas para falar sobre esse assunto de escatologia, nós recebemos o pastor Aleph Lopes, que ele é bacharel em teologia, pós-graduado em aconselhamento e psicologia pastoral, pós-graduado em história da teologia e docência do ensino superior em filosofia, também é formado em hebraico, grego, bíblico. Nós vamos ficar aqui, ó, o programa todo falando só sobre o currículo do homem, né? Casado com a irmã Suzana, pai da Heloísa. Heloísa Lopes, não pode esquecer. Não pode esquecer da Heloísa, de 4 aninhos. Acredito que o tesouro desse grande homem de Deus aqui conosco. Ele ama ensinar e gosta muito, é pós-graduado em escatologia bíblica. Bondade. Está sempre aí debatendo aí sobre pós, pré, falando com muita liberdade, com muita autoridade sobre o tema, em debates diversos pelo país aí. É um prazer estar aqui com o senhor, uma alegria falar aqui. Pastor Aleph, eu apresentei aqui uma ficha técnica do senhor aqui, né, que a gente tem aqui, de quem é o pastor Aleph Lopes. Mas eu tenho o costume de fazer um bate-papo aqui com todos os nossos amigos que sentam aqui na mesa. Ninguém melhor para falar de Aleph Lopes do que o próprio Aleph Lopes. Quem é Aleph Lopes? Por Aleph Lopes. Muito bem, excelente pergunta. Pergunta um tanto filosófica. Bom, tá demais. Na verdade, o Aleph Lopes é um servo do Senhor Jesus Cristo que ama ensinar a palavra de Deus, apaixonado pela pregação e também ama ver o desenvolvimento bíblico-teológico da Igreja do Senhor, por onde, pela bondade do Senhor, Deus tem nos concedido passar. Eu costumo dizer que, sem sombra de dúvidas, a nossa prédica, o nosso ensinamento, ele deve contribuir para a edificação. Existe uma frase de um autor anônimo que diz as duas vocações da pregação. A pregação é para confortar os perturbados e perturbar os confortados.
E depois sou eu que sou o filósofo, né? Depois eu que o homem veio para filosofar. Que prazer tê-lo aqui. Até para o pessoal ir ambientando, é claro que o senhor dispensa apresentações, né? Um exímio pregador da palavra de Vindo Deus. do senhor é uma honra. Obrigado pelo carinho do senhor. Um dos maiores itinerantes que a gente tem no nosso solo. Escritor, quantos livros escritos, pastor? Pastor, como diz por aí, eu sempre falo, né, quando me perguntam, nós temos aproximadamente quase 10 livros escritos, porém publicado 3. Entre eles, pode falar alguma coisa? À vontade, perfeito. O tempo é seu. E nós temos, a princípio, o primeiro livro que eu escrevi e publiquei foi sobre escatologia, compreendendo os mistérios do fim, Tribunal de Cristo, Bodas do Cordeiro, Batalha do Armagedon, Reino Milenar, Julgamento das Nações Viventes, os galardões, Tribunal de Cristo, a definição do pensamento pré-milenista, dispensacionalista, clássico / revisado, o pensamento amilenista, pré-milenismo histórico, pós-milenismo, dentro do escopo, obviamente, que é a base para que a compreensão da visão panorâmica dos leitores. E o segundo livro, que é este que está aqui sobre a mesa, que é Interpretação Bíblica, Guia Prático da Interpretação Bíblica, História, Processo e Propósito. O que é interpretação bíblica? História da interpretação, propósito da interpretação bíblica, Escola de Antioquia, Alexandria, histórico, gramatical, texto conjuntivo, narrativo, descritivo, normativo, estrutura do Antigo e Novo Testamento, a exegese rabínica, o chamado Pardes, Pichat, Rode, Drash, Remes, e assim vai embora. Também temos homilética, pregando com excelência, o que é a pregação, história da pregação, propósito da pregação, como preparar o sermão temático, expositivo, textual, o que é a história ou a visão panorâmica da história da oratória, homilética, retórica e muito mais para a glória de Deus. E aqui um spoiler, se me permite. Estamos aí porque nós amamos nossos irmãos calvinistas e nós estaremos publicando logo mais Ordo Salutis Arminiano, Caminho da Salvação. Olha aí. Você viu como é quase um computador, né, mano? O pastor Hotman estava aqui tentando anotar aqui Memória. tudo. Memória privilegiada, né? É a cabeça, né? Sei o tamanho, né? Servida, né, mano? Cabe muita coisa, né? Não é cearense, não. Então, eu acho que acompanhando o espaço das orelhas aqui, eu acho que eu devo acompanhar o mesmo raciocínio, então. Ai. Aqui é assim, irmão, a gente vai na descontração. Isso é muito bom. Isso é muito bom, muito bom. Um papo leve, entendeu? E isso se dá pelo ter o prazer de sentar aqui do lado de amigos. Eu conheço o Aleph Lopes há muitos anos, ainda era um jovenzinho pregador. Adolescente, um adolescente iniciando. Magro que dava dó, né? Cheio de espinha. Terno com a listra só. E daí... e daí por diante. Quando tinha terno ainda, né? Quando tinha terno, verdade. Mas é isso aí, pastor Aleph. Fala um pouquinho para nós. A sua figura hoje é uma figura pública. Hoje o senhor é uma figura pública, conhecido, figurando nos maiores eventos do país, nos maiores debates do nosso país. E é claro que hoje a imagem que o público tem do senhor é de um pastor renomado, de um abalizado teólogo. Uma referência. É uma referência, e glória a Deus por isso. Mas fala para nós, uma curiosidade, fala um pouco do início da chamada. O senhor nasceu no berço evangélico, não nasceu no berço evangélico, prega desde quantos anos? Fala um pouquinho para nós aqui, para a gente conhecer um pouco melhor o Aleph Lopes, né? Fala um pouquinho da sua história antes da gente entrar nesse tema tão importante aqui. Exatamente, excelente pergunta, mais uma vez. Na verdade, eu nasci no berço evangélico. Lá em casa era eu e a marca do berço se chamava evangélico. Então, mais ninguém. Eu faço essa brincadeira, mas de fato eu comecei a caminhar com Cristo aos 6 anos de idade. Confessei a Jesus como Senhor e Salvador, agraciado pela bondade do Senhor com 6 anos de idade. Já cantava os hinos da irmã Cassiane, com lágrimas nos olhos aos 6 anos de idade. Eu lembro que nós fizemos um evangelismo com o querido pastor Afonso, e era aqui eu acho que hoje não pode falar mais favela, senão dá processo. Né? Eu aprendi isso com o senhor há muito tempo. Hoje é comunidade da Matinha, né? Sim. E chegando ali, minha irmã, Diane, mais velha, do bando, ela passou mal e eu já quis colocar a mão na cabeça dela para expulsar o mal, de 6 anos de idade. Olha, aí já tinha aquela veia já. Exatamente. E teve um evento ali específico que nós oramos, eu, no caso,
o culto estava rolando, eu orei por ela e ela, para a glória de Deus, se levantou e ficou melhor. Então, a partir daquele momento, eu já tinha essa efusão do Espírito para a oração. Orando com 6, começa a pregar com os 12, a ensinar com os 16, a pastorear com 18 e a plantar a igreja com 24 anos. Olha aí, glória. A sequência não lógica, mas cronológica da Bíblia. Glória a Deus. Precoce, mas necessária. Precoce, mas necessária. Exatamente. Eu acho que essa... tanto é que em outro podcast eu falei essa mesma frase, que é precoce, mas foi necessário para aquele tempo. E foi um tempo, obviamente, de processos em que Deus foi nos ensinando e nos preservando para a glória dele. Glória a Deus. Eu gosto desse mistério que Deus faz. Deus tem essas peculiaridades, né? Eu disse, acho que aqui no episódio passado, quando tinha por volta dos 17, 18 anos de idade, eu cuidei de um primo meu por um determinado tempo. Eu me propus a cuidar, né? Viajei com minha prima, ela precisou ficar com uma das crianças, eu voltei com a outra, uma criança que tinha 5, 6 anos de idade. Uau. Meu pai olhou para mim e falou assim, ó, você assumiu a responsabilidade, você que vai cuidar, vai dar banho, vai dar comida, vai pôr para a escola, é você. Eu fiquei por alguns meses, até hoje me chama de pai com carinho. Um abraço pro Ezra se estiver assistindo. E isso foi uma escola de Deus. Sem dúvida. Foi uma escola de Deus. Os anos passaram, o Senhor recolheu minha esposa e hoje eu crio um filho, né, que está hoje com 6 anos de idade. Os parabéns. Né, sozinho. Né, e, cara, quando você olha para trás, você vê que Deus estava preparando. Né, como sempre um preparo, né? Um preparo. Eu acho isso espetacular de Deus. Né? Esse modo que Deus trabalha nos surpreendendo. Zacarias 4, né, se me permite, não despreze o dia das coisas pequenas. Né? Verdade. Né? E Deus tem esse detalhe, né, de cuidar onde você não está entendendo. Existe uma escola onde você não está compreendendo. Perfeito. Eu lembro de Davi, que está matando leão, matando urso e não está entendendo que isso é um treinamento de Deus para derrubar um gigante lá na frente. Né? Isso é muito importante. Que legal saber disso. Então, o senhor começou a orar cedo, a pregar jovenzinho, adolescente, a pastorear ainda muito jovem também, casou cedo. Sim. Cedo também, com a irmã Suzana, que é uma amiga. Eu sou amigo, tenho o privilégio de ser amigo da família ali, né? Sim. Conhecer família abençoada. A família abençoada. Gosta muito do senhor também, com certeza. Se o senhor quiser fazer uma presa em casa, boa. Mandar aqui um abraço especial para minha filha Heloísa e um beijo para minha esposa Suzana Rodrigues. Deus abençoe e te amo, meu amor. Porque senão depois ela pega em casa, não pega. Exatamente. Não. Puxa a orelha. Tem que, né? Eu tô brincando, pastor. Tô brincando. Eu posso falar também, eu brinco sempre onde eu vou, que a Suzana fez um voto para casar comigo e Deus foi lá e honrou ela. Humilde homem, né? Muita humildade. Muita humildade. Você sabe que quem falou que Moisés era bem humilde, o homem mais humilde da face da terra, foi Moisés que escreveu isso. Foi ele que escreveu, né? Foi o próprio, né? Moisés, o homem mais humilde. O homem mais manso, mais humilde da terra, né? É verdade, né? Então, dentro dessa prisma, eu tenho que ressaltar minha beleza. Brincadeira. É brincadeira. Hoje, como vocês sabem, nós vamos falar aqui sobre esse assunto tão importante, né? Se eu te dissesse que o mundo como conhecemos pode acabar a qualquer momento e muita gente dentro da igreja não está pronta, né? Hoje a gente vai falar sobre o arrebatamento, anticristo, tribulação e ainda muito mais coisa, né? Pastor, para a gente começar aqui, como é que o senhor se posiciona? Dentro da visão escatológica. Dentro da visão escatológica. Muito bem. Eu me posiciono da seguinte forma: pré-milenista, dispensacionalista clássico / revisado, pré-tribulacionista clássico. Glória a Deus. Anotou, pastor? Para a próxima vez que alguém te perguntar. O revisado ainda. É muito importante falar, porque hoje a gente estava falando aqui nos bastidores, há uma onda crescente de pessoas que estão se posicionando como pós-tribulacionista, né? E eu acho muito importante a gente se posicionar. A gente trouxe tem que ser. Um convidado aqui para falar sobre escatologia, que ele passou metade do programa se escondendo sobre o posicionamento. Né? E quase que não quis se posicionar. Mas eu já falo de cara.
Tem que ser, né? Tem que se posicionar, tem que falar no que acredita, né? Qual que é a escola teológica que defende. Eu acho isso muito importante, a gente falar sobre isso, né? E a grande questão, o que é o pré-tribulacionismo, o que é o pré-milenismo, pastor? Muito bem. Primeiro, nós precisamos voltar um pouco na patrística, que é o período da escola dos pais da igreja, que receberam o bastão histórico dos próprios apóstolos, discípulos de Cristo. E dentro dessa visão, a patrística, o período dos pais da igreja, começa o século de número 1 até o século de número 7, 8, em voga, tratando a respeito da escola do quiliasmo, que seria o termo em grego para a explicação do milênio, a escola milenarista. Todos os pais da igreja, na sua maioria antes de Agostinho, pais ante-agostinianos, eles simplesmente se aplicavam ao pensamento pré-milenista histórico. Acreditavam de fato no reino milenar de Cristo de forma literal. Entre eles podemos destacar Ireneu de Leão, que é um dos grandes apologistas do século I e II da era cristã. Trabalhamos também, entre outros pontos do milenismo, nesse sentido, e aplicando lá para John Nelson Darby, nós temos a sistematização. Sim. E aqui eu quero já de cara refutar uma falácia que é empregada por alguns Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Faça a pergunta eu já... Porque os pós-tribulacionistas, eles afirmam que a escola teológica pré-tribulacionista ela é recente. Que os pais da igreja, essa forma de enxergar a teologia não existia. Excelente. É uma peixe. Eles nos acusam daquilo que eles são, pelo fato de que o pós-tribulacionismo que nós vemos hoje é o pós-tribulacionismo futurista, que não é o clássico. E qual que é a diferença, pastor? A diferença é que o clássico acreditava no período relacional do milênio. Agora, o futurista, ele não tem a noção básica da iminência. Por exemplo, todos os pais da igreja tinham um coração, que é o pré-tribulacionismo dispensacionalista clássico revisado, que é o coração chamado a doutrina da iminência. Sim. De que não necessitamos de nenhum evento oficial para que Cristo volte. Isso é os pais da igreja, e alguns desses acreditavam que estavam passando já pelo período da grande tribulação por causa da perseguição do Império Romano, chamada Era das Trevas, que ali conta cerca de 10 imperadores em específico que bateram de frente com a igreja. E aí, após a partir do ano 313, que é o Édito de Milão, que tem a liberdade religiosa para os cristãos, e a sua resolução aproximadamente em 389 pelo imperador Teodósio. E é por isso que eles dizem que a igreja sempre passou por tribulação. Por causa dessa perseguição. Aí vem Agostinho fazendo um amilenismo, que depois nós podemos trabalhar de forma sistemática. Ele vai tratar a respeito do milênio como algo mais espiritual. Porém, o amilenismo ele sucumbe de dois fatores. Primeiro, aonde está o leão com a ovelha? A criança brincando com a áspide. E segundo, já que é o milênio que estamos vivendo, aonde está essa paz que sobrepuja as nações? E talvez... de Aquiles. Talvez por isso o amilenismo hoje é menor de todas as escolas, na minha opinião, pelo fato de que espiritualizar, alegorizar o texto, onde a regra básica, a segunda maior regra básica da hermenêutica é você interpretar o texto de forma literal, quando sempre que possível, ele já não se sustenta dentro do contexto histórico gramatical. Tá bom para você? Pastor, por parte aqui pra gente eu tenho uma pergunta antes da gente continuar. Perfeito. Porque assim, dá pra ver que o senhor se aplicou muito, né? Bondade sua. Não, dá pra ver que o senhor se aplicou muito. E digo por te conhecer há muito tempo. Muito tempo. E ver esse progresso é gratificante. Né? A gente vê esse progresso. Hoje o senhor, te conheci como um iniciante, hoje o senhor é um mestre. Bondade sua. Não, com todo respeito, o que te levou a mergulhar tão profundamente na escatologia? Excelente pergunta. Eu costumo dizer em sala de aula, que às vezes nós lecionamos também, que o conhecimento ele é dividido em duas partes. Primeira, a dúvida, e segunda, a busca. Duvidou, buscou, conheceu. Então, buscar nas fontes corretas,
para que você possa ter esse desenvolvimento da visão panorâmica, respeitando também as outras visões. Eu tive essa sede pelo conhecimento a partir do momento que eu vi grandes pregadores ministrando a palavra de Deus com muita autoridade e também tendo um contexto histórico ali, sempre aplicando e também interpretando. Então, o tripé da pregação boa é ler, explicar e aplicar. Sim. Porque pregação sem aplicação é narração. Forte. Tá anotando? Tá anotando? Tá anotadinho aí? Eu sou apenas um talmidinho aqui, eu tô só comendo aqui, ó. Irmãos, eu quero mandar um abraço aqui para o Wagner Escatamburgo. Opa, Que gente mandou aqui boa. um abraço, manda um abraço ao meu amigo Alf Lopes. Olha o nome do doutor Escatamburgo. Ele tem nome de reformado, mas é pentecostal. É pentecostal? Eu acreditei que ele fosse reformado. Brincadeira, pastor Wagner. Prazer receber aqui a sua audiência. E sem dúvida, vamos marcar para ele aqui. Sim, por favor, vocês vão amar. Vamos trazer ele aqui, com certeza, sem dúvida nenhuma. Ele também é um dos escritores de um dos maiores portais do Brasil, se não me engano, do Brasil, da América Latina, sobre teologia. Vocês vão gostar. Um dos grandes escritores. Que benção. Que benção. Vai ser um prazer trazê-lo aqui. O senhor definiu o que o senhor acredita, o senhor definiu o que é pré-tribulacionismo aqui. O senhor acredita piamente, então refutando a teoria do pós-tribulacionismo. Sim. Que acredita que de fato, porque assim, eu acho que é o maior argumento que eles usam para combater o pré-tribulacionismo é falar que é uma questão recente. Que é uma escola teológica, um pensamento teológico recente. Então, exatamente. Tanto é que o pós-tribulacionismo, como nós vemos hoje, não é o mesmo pós-tribulacionismo pregado pelos pais da igreja, pelo contrário. Tanto é que nós temos por certo que muitos pós-tribulacionistas nem sabem a diferença entre o pós-tribulacionismo clássico e o pós-tribulacionismo futurista. Tanto é que nós temos por certo, mais uma vez, que o mesmo argumento que eles usam contra o pré-tribulacionismo dispensacionalista, eles também recaem nessa mesma falácia. Qual? A doutrina é nova. O pós-tribulacionismo ele teve a sua sistematização prática moderna a partir de Daniel Waltman, que trata a respeito de alguns pensamentos relacionados a partir de 1600, 1700. E o pré-tribulacionismo dispensacionalista em John Nelson Darby, em 1800 a 1882, sistematizado por John Nelson Darby, crido, ou melhor dizendo, vamos lá, vamos pelo início, pregado segundo a Bíblia, crido pelos pais da igreja, sistematizado por John Nelson Darby, popularizado por Scherzo Scofield e academizado por Charles Ree. Então nós temos aí essa grande diferença. A grade. Então ele só pega o fato de ser academizado. Eu gostei perfeitamente a sistematização. Acho que é a bom, grade né? certinho. Então eles pegam só o fato de ser academizado e a partir do academizado eles passam a crer que aquilo se iniciou a partir dali. Eu acredito que se dá muito por conta dos pais da igreja acreditarem estar vivendo o dia do Senhor. É o chamado Ion Adonai, em grego, Kyrio to Hamera, dia do Senhor. O dia do Senhor é o período da grande tribulação. Da grande tribulação. Esse período nós não vivemos porque é um período único na história da humanidade. Mateus 24, versículo 21, Marcos capítulo 3, versículo 19, Lucas capítulo 17, Lucas capítulo 21, Apocalipse 6 ao 18 e Jeremias capítulo 30, versículo 7 e Daniel 9, 24 a 27. É um período único, não tem outro igual. E por conta disso, né, dos pais da igreja acreditarem, né, se fundamentou a crença de que o pós-tribulacionismo era a teologia pregada pelos pais da igreja. Né? Exatamente. E até porque a Bíblia, quando menciona a grande tribulação, ela já está dando uma referência de que é algo único, né? Não como os pós-tribulacionistas que alegam que o mundo sempre viveu em grande tribulação. Existe uma grande diferença, não é mesmo? Uma pergunta que eu acho válida ser feita aqui, até para esclarecimento. Legal. Que eles falam uma outra base que o pós-tribulacionismo usa, é dizer que todo
o povo de Deus, a história da igreja, a história do povo de Deus foi por base de perseguição, de tribulação, desde o seu surgimento lá no Egito, saindo e tudo. E aí eles falam assim, por que somos tão especiais? Exatamente, é um argumento emocional. Mas esse argumento também recai contra eles pelo fato de que, se você perguntar para qualquer pós-tribulacionista, a ira, no período da grande tribulação, a igreja passa pela grande tribulação? Passa. E a ira de Deus, ela cai sobre a igreja? Sim ou não? Ele vai falar que não. Então, se a igreja passa pela grande tribulação e não sofre a ira de Deus, então nós também estamos com o mesmo argumento emocional. Se a igreja no período do pré não passa porque a igreja é especial, então na grande tribulação a igreja também é especial. Sim. Não tem saída, né? Porque como refutar a própria argumentação, né? Quer dizer, se vamos ficar na tribulação porque somos especiais, ou melhor, não somos especiais, então por que seremos livrados da ira de Deus? É usar a mesma fórmula de argumentação. E o nosso argumento ele é bíblico. Aonde que está a base? Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, que falamos que nos livra da ira futura. Nós precisamos analisar o texto no seu contexto, porque o contexto é rei do texto. O contexto governa o texto. Por quê? Nós temos ali Paulo doutrinando a igreja que está em Tessalônica, uma das, se não me engano, a primeira carta que ele escreve, na primavera do ano 50 depois de Cristo, para acalmar os ânimos da igreja, que falsos mestres estavam implantando o ensinamento de que a igreja estava passando pelo período da grande tribulação, chamado Dia do Senhor. Aí Paulo declara, em primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, depois nós, os que tivermos ido, seremos arrebatados para estar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para todo sempre. Versículo 18. Consolai uns aos outros com essas palavras. Então o consolo da igreja não está no dia da ira, mas está no arrebatamento da mesma. Entende? Eu acho interessante essa sua explicação, porque eu abri uma caixinha esse tempo atrás no Instagram, e aí coloquei lá, né, para o pessoal fazer pergunta, alguém colocou pós ou pré? Legal. Né? Eu coloquei lá assim, ó, irmão, sem muita polêmica, pré. Cara, choveu de mensagem questionando, não, eu sou pós. E uma jovem nova convertida estava falando assim, pastor, eu sou pós. Uau. Falou, ó, que legal, né? Falei, pensamento diferente, né? Tudo bem, você é pós? Ah, não, eu sou pós. Que igreja você congrega? Não, eu sou da Assembleia e tal. Falei, legal, e você é pós? Eu falei, você é pós por quê? Ah, porque eu não concordo com isso. Eu falei, só vou te dar um texto e você me explica só esse texto. Só esse texto? Só esse. 1 Tessalonicenses 3,10, me explica só esse texto. Como é que você... Aí ela, não, mas aí tal. Eu falei assim, olha, eu vou te dar uma orientação. Antes de você se posicionar de forma tão assídua dizendo que você é pós, procura primeiro entender, né, o que é o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo e tal. E o dia que você me responder só esse versículo, né, o porquê que nós vamos ser livrados da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, não diz como essa manobra que tentam fazer, livrados na tribulação, né, nós seremos livrados da tribulação, que é uma diferença muito grande. Podemos trabalhar isso também. Por favor, pastor, por favor. O texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 10, sem sombra de dúvidas, o tendão de Aquiles do pós-tribulacionismo. Por quê? A expressão ali, em grego, nós temos a construção gramatical teresso, que está no presente do indicativo ativo, do verbo terel, que é guardar. Até aí, tranquilo, guardar. Pode ser na ou da. O problema do texto é que fala ek, teresso ek, tes horas. Então, da hora da tentação, da tribulação, a expressão substantiva em grego é perasmos, que significa tentação, tribulação, angústia, etc. Então, naturalmente, nós temos ali a expressão ek, que é a preposição que fala de retirada. Por que João, tendo o texto inspirado pelo Espírito Santo, não colocou a preposição chamada dia, que é através da, ou outra que dá a mesma conotação, que forma a expressão da ou na?
mas colocou ek. Ek é dar, retirada, e não colocar na. Tá explicado? Preposição já. O texto, só analisar, como o senhor bem disse. Justo, e assim, é muito fácil a gente querer fazer uma manobra, né, um espantalho teológico ali para encaixar a teologia, encaixar o texto dentro da minha argumentação, dentro... Exato, e esse argumento, se me permite, por favor, da fala do senhor, que está muito bem, é muito importante ressaltar que o argumento da falácia histórica e emocional, eles já estão se retirando de campo. Já estão vendo que o pré não é emocional, mas acadêmico também. É acadêmico também, porque e eu acho que era a grande argumentação deles, né? E eu vejo muito pós dizendo que é lindo o posicionamento do pré, né? Vocês são emocional demais, quase que dramaturgo demais, é legal a ideia e tal, mas não é acadêmico. E hoje essa teoria vem caindo por terra. Caindo por terra, sem comprovado, né? Entende? Assim, não dá para você refutar o texto. Como é que você vai brigar com o texto, né? É brigar com que o texto... próprio Deus. Entende? Exatamente. Com o que está sendo dito. É aquela coisa, né? A incapacidade de ler o texto sem os óculos ideológicos, né? O viés, né? Porque se você só analisar e se aprofundar, fazer um estudo aprofundado do próprio texto sem óculos ideológico, você vai conseguir identificar principalmente essa questão do ek, que é muito importante. Sim. Se você olhar só com os olhos naturais, passa batido, pastor. Sim, sem dúvida. Você não percebe. Agora, se você não se aprofundar, é impossível enxergar. Importante dentro da visão do livro de Apocalipse, me permite, dentro da escatologia, é importante ressaltar que o livro de Apocalipse, todos são sabedores, considerado o único livro profético no Testamento, por tirar de e verbo calúnia, véu, mostrar aquilo que está além do véu. Revelação. O livro de Apocalipse, ele é possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, 300 símbolos proféticos, subdividido em 3 partes: as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Dentro da divisão capitular, temos, por certo, cerca de 4 escolas de interpretação: preterista, futuricista, historicista e idealista. E na sua divisão capitular, o capítulo 1, as coisas que vistes, capítulo 2 e 3, as coisas que são, capítulo 4, a igreja arrebatada, capítulo 5, a igreja glorificada, capítulo 6 ao 18, a grande tribulação, capítulo 19, bodas do cordeiro e batalha do Armagedon, capítulo 20, milênio e juízo, capítulo 21, 22, estado eterno da glória que nós vamos habitar. Esse é o resumo do livro de Apocalipse. De cortar? Eu apoio com um versículo. E João, na sua parte epistolar, ele sempre ratifica: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí em Apocalipse capítulo 13, declara: quem tem ouvidos, ouça. A igreja já não está mais. Pode. Verdade. E dentro disso a gente pode entrar aqui em uma outra área que o pós-tribulacionismo bate muito no pré, e não tem como falar do pré sem posicionar o pós, né? O amilenismo nem vai falar, né? Acho muito difícil. Se o senhor quiser, liberdade aqui, mas eu acho que o que tem dividido o público hoje, né, é mais pré e pós, tanto que eu desconheço algum debate atual aí que chamaram um amilenista aí para debater, para defender seu posicionamento. Tá difícil de achar. Mas, pastor, qual a diferença entre arrebatamento e segunda vinda? Perfeito. Porque assim, uma dos posicionamentos seguros do pós-tribulacionismo é defender que não existe um texto bíblico, né, que a Bíblia não fala sobre 2 voltas ou 2 retornos. Eles não aceitam esse posicionamento de fases. Eles acreditam que colocar 2 fases aí colocar 2 voltas. Eles chamam de bate-volta, né, pastor? O bate-volta. Ou melhor, o bate-volta é deles, né? Isso. O bate-volta é deles. Mas, enfim,
Pastor, explica para nós aí arrebatamento, segunda vinda, como explicar, como contextualizar isso dentro da Bíblia. Sem sombra de dúvidas, a esperança maior da igreja, o propósito maior é Cristo e o arrebatamento da mesma. A palavra arrebatamento vem do verbo grego harpazo, em grego harpazometa, que significa arrancar com raiz ou retirar com força. Na Vulgata Latina, por Jerônimo, contemporâneo de Agostinho de Hipona, ele usa a expressão rapturo, que significa raptar, para o português arrebatar. Então nós temos ali o texto de 1 Tessalonicenses 4,16, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51, 52, 53 até 58, depois podemos falar. Em especial também, Evangelho Carteimanes Jesus Christos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14, versículo do 1 ao 3. O arrebatamento é o evento dos salvos, que sai da terra para o encontro com o Senhor nos ares, para o céu de glória. A segunda vinda é não o arrebatamento, mas a volta gloriosa de Jesus Cristo com a igreja. Então, no arrebatamento, Jesus vem para a igreja. Na segunda vinda, ele vem com a igreja. No arrebatamento, ele vem para livrar os seus. Na segunda vinda, ele vem para julgar os ímpios. E nesse julgamento, chamado julgamento das nações viventes, nós temos por certo o texto de Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E viu o céu aberto, eis um cavalo branco, que está sentado nele, chama-se fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, ele está vestido de um manto salpicado de sangue. No seu manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que o pós não consegue advogar? É que no arrebatamento, Jesus não desce e não pisa no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 14 e Zacarias capítulo 3 advogam que quando Cristo vier, a nação de Israel vai simplesmente reconhecê-lo como Messias. Rabi, Rabi, que feridas são essas nas suas mãos? E Jesus lhes falará abertamente, essas são as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. E no arrebatamento da igreja, Jesus vem apenas para a igreja. Na segunda vinda, Jesus vem para a conversão nacional de Israel, para livrar Israel também na batalha do Armagedon, que podemos falar depois. Isso é muito, muito interessante. E assim, uma das questões que eu acho que o senhor pode explicar melhor aqui, Sim. que eu acho que o pós não consegue explicar, é qual é o propósito do arrebatamento, de subir onde que a igreja vai estar. Perfeito. Não é? Exatamente. É como os senhores bem disseram anteriormente, que o arrebatamento pós-tribulacionista, com o máximo respeito aos novos, com a devida venda aos novos companheiros, nada mais é do que arrebatamento ioiô, bate e volta, porque a igreja não entra no céu. Esses dias debatendo com um pós-tribulacionista, eu falei, você advoga que a igreja entra no céu? Sim, mas aonde na doutrina pós a igreja entra no céu? A igreja vai até o céu, mas não entra no céu de glória. Ela fica até a atmosfera, céu atmosférico no caso. Então, naturalmente, nós advogamos que a igreja de fato entra no céu, porque o próprio Senhor Jesus Cristo declarou em João capítulo 14, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, naturalmente, nós temos por certo que já tem teólogos advogando que a casa do pai dele não é mais o céu. Mas o próprio Senhor Jesus declarou em Mateus 6,9, Pai nosso que estais nos céus. A palavra céu ali equivalente ao céu da glória inacessível. Uranos, Mesoranos, Eporanos. Céu da glória inacessível, onde nós entraremos, festejaremos e naturalmente depois haverá o período de estado eterno da glória, que haverá céu e terra novos para a glória de Deus. Muito bom. Não isso. sei se eu me fiz entender. Muito, perfeitamente. Inclusive a gente recebeu alguém aqui que para defender o pós-tribulacionismo, ele teve que fazer essa manobra de dizer que a casa do pai, a morada do pai, né, onde havia muita morada, não é o céu. Ah, é? Porque é o único jeito de explicar, né, onde que a igreja estará. Outra resposta que Sim. eu ouvi um teólogo de muito respeito no posicionamento pós-tribulacionismo, e com todo respeito aos pós aqui, foi dizer que não sabia explicar. A única coisa que ele podia dizer é que a igreja estaria com Cristo. Não sabia explicar isso. E a alegação é, não importa onde, né? Estaria com Cristo. Aqui é um problema muito sério dentro da própria gramática no grego. Por quê?
palavra ali, oikia, que é relacionado à casa, relacionado basicamente em João capítulo 14. E o próprio João, quando ele advoga essa questão de casa, em João capítulo de número 2, relacionada a outra questão, outro contexto, ele está falando outra expressão. Então nós temos aqui o próprio escritor fazendo a própria distinção. E tem povos que não sabem fazer distinção. Isso é muito forte, né? Me perdoe, senhor. Imagina, tá perfeito. Eu quero aqui mandar um abraço, antes de mais nada, a alguns nobres amigos. O pastor William Costa, um exímio pregador da palavra, um exímio teólogo também, exegeta, também tem um podcast abençoado. Deus abençoe o pastor William Costa. Paz do Senhor, meus amigos, a paz. Segredo da Bíblia aqui, herdados, colocou aqui que o pastor Aleph é um mestre, de fato é um mestre, está discorrendo aqui com muita maestria, com muita maestria aqui. Segredo do pastor Aleph Lopes é um dos maiores, né? De fato, irmão, de fato, ele é um dos maiores. Deus abençoe os irmãos aqui pela participação, né? O senhor já de forma muito abalizada disse aqui que a igreja não vai passar a grande tribulação, e é esse o propósito, né, do arrebatamento. A gente precisa fazer essa distinção, eu acredito que o senhor vai concordar comigo, de arrebatamento e volta gloriosa. Sim. Né? Que eu acho que é aí que o pós-tribulacionismo peca. Sem dúvida, né? Se você for o texto de Apocalipse capítulo 19, apresenta a igreja entrando no céu ali. Eles não têm como, mas apresenta a igreja saindo do céu. Como que entrou no céu? Como que entrou, aonde entrou, por quem entrou. Exato. E aonde que fica o tribunal de Cristo. Sim. No arrebatamento ali nós temos, por certo, a interpretação bíblica, tribunal de Cristo, Bema Bematos, depois podemos discorrer sobre esse assunto que é importante para fazer essa distinção entre o tribunal de Cristo, julgamento das nações viventes e juízo final, é muito importante. Nós precisamos entender que a visão pré não é emocionada, mas é bíblica. Eu até brinquei com o pastor César Cavalcante, né, nosso companheiro, nosso amigo, gente boníssima, um dos maiores pós. A gente brinca que enquanto o pré-tribulacionista está se preparando para encontrar com Cristo, o pós-tribulacionista está se preparando para encontrar com o anticristo. Né? Porque não tem jeito, você se prepara para um ou para outro, né? Exatamente. Dr. Reinald Showers, ele tem um livro tratando a respeito disso. Ele fala que a doutrina da iminência, que é o coração do pré-tribulacionismo, ele trata a respeito disso. O que é iminência? Iminência é a expectativa para um evento que pode acontecer a qualquer momento. Então, independente do evento. Exatamente. O arrebatamento pós-tribulacionista, ele tem algumas dificuldades. Por quê? Enquanto nós tratamos desta iminência, nós vemos um pós-tribulacionismo que é necessário ter a vinda do anticristo, o aparecimento do anticristo, a manifestação da trindade satânica, a grande tribulação, batalha do Armagedon, aí vem o arrebatamento da igreja e Forte, né? O homem aqui é uma máquina. Então, para o pós-tribulacionista, né? Então, para um pós-tribulacionista, é impossível Jesus voltar sem esses eventos? Exatamente. E detalhe, se me permite também, temos o texto de Daniel, em Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, nós temos ali as 70 semanas de anos, chamado em hebraico Shavua, Shavua em Sefer Vaikra, livro de Levítico 25, versículo 8. O texto nos importa dizer que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, a tua santa cidade e o templo. Olha que interessante. Quem é o povo de Daniel? Qual é a santa cidade de Daniel? O povo de Daniel, os judeus, a cidade, a santa cidade, Jerusalém. Então nós temos aqui essa grande diferença e assim, histórico-gramatical, de forma literal. A profecia das 70 semanas estão ocasionalmente aplicadas para a nação de Israel. A chamada angústia de Jacó, de Jeremias capítulo 30, versículo 7. 70 semanas nós estamos na 69ª semana de anos. Eu costumo dizer que a profecia de Daniel 9, 24 a 27,
E esta é o norteamento para toda a base da escatologia do Novo Testamento, porque nós temos ali a contagem sistemática e aplicada, por que não dizer analítica, das 70 semanas para o povo de Israel. Tanto é que Mateus capítulo 24, Jesus vai tratar ali do advento da ira de Deus sobre o mundo dos ímpios e para comprimir. Tanto é que a grande tribulação em grego é megalitelipsis, comprimir com força. A nação de Israel os discípulos estão recebendo a resposta. Quando será a questão da destruição do templo? Quando que será a sua vinda e o fim do mundo? Eles não perguntaram quando que seria o arrebatamento. E ali fala claramente sobre o contexto geográfico, Judeia, abominação, sábado, inverno. Temos ali vários contextos judaicos. Vários elementos ali, né? E assim, o pós-tribulacionismo diz que... Se me permite, pastor, à vontade. Fora a progressão literária do texto. Mateus 24 não começa isolado, começa o contexto em Mateus 22, passa pelo 23, chega no 24 e o ápice é o 25. Boa. Se eu quiser discorrer sobre isso, eu acho importante porque assim, o pós-tribulacionismo diz que para sustentar os 7 anos de tribulação, a gente precisa fazer uma manobra interpretativa nas 70 semanas de Daniel, não é isso? Exato. E aí o senhor explicando essa progressão de Mateus 22, 23 e 24, a gente consegue entender que não precisa dessa manobra. Quem faz essa manobra toda para desestruturar, descredibilizar o pré-tribulacionismo é o pós. Sem dúvida, tanto é que até debatendo com o Pós, ele falou que o pré precisa de recortes da Bíblia para fundamentalizar a sua doutrina, de forma alguma, pelo contrário, quem precisa de recorte é o pós, porque se você não analisar o texto no seu contexto, você faz uma anomalia teológica. Então nós estamos falando ali, Mateus 22, tratando Jesus de algumas parábolas, 23, a hipocrisia dos fariseus, 24, a destruição do templo e a grande ira do Senhor, capítulo 25, o reino de Deus, que é aproximadamente semelhante às 10 virgens, coloca-se com prudentes o azeite, aquela coisa toda, e temos o ápice ali relacionado ao julgamento das nações viventes, Mateus 25, versículo 34 a 40 e pouco, que fala a respeito de julgamento, que haverá os irmãos, bodes e ovelhas. Os bodes são aqueles que são revoltosos contra a nação de Israel, que serão julgados para não entrar no reino milenar. No reino milenar não haverá ímpios entrando, mas haverá justos governando e pessoas nascendo com corpos naturais que depois se rebelarão no chamado Gog e Magog de Apocalipse capítulo 20, que não pode ser confundido com Ezequiel capítulo 38, que é outra relação simbólica de nações. Sim, forte. Homem é uma enciclopédia, né, mano? Com certeza. Pastor, assim, o pós-tribulacionismo fala que nós não estamos na 69ª semana. Isso, já se cumpriu em Cristo. Já se cumpriu e tudo, ou seja, as 70 semanas estariam cumpridas. Porque na conta, que semana é essa que de um período de 7 que não termina, né? Eles falam, que hiato de tempo é esse, né? Onde se encaixa essa pausa? Mas eles não aceitam essa pausa na 69ª, mas eles estão pausados, então. Tá uma pausa eterna daí, né? Ou seja, é uma incongruência muito grande, né? Perfeito. Para mim negar a sua, eu uso o argumento que eu nego a sua para validar a minha. Para validar. Entende? É um contra-ataque ali, né? Meio que maldoso. E, sem sombra de dúvidas, nós nem precisamos ir para Daniel 9, 24 a 27. Nós só podemos citar ali Apocalipse capítulo 11. Tempo, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 42 meses, 1260 dias. Então, tudo profético relacionado ao período contado. Não foi pelo John Nelson Darby, não foi pelo pastor Ronaldo Barros, pelo pastor Hotmans, não foi pelo André, não foi pelo pastor Aleph, foi pela própria Bíblia, inspirado no texto bíblico. Então nós temos uma contagem fidedigna. Deus trabalha com números, sim. E Deus é especialista dentro da numerologia, programar
aquilo que nós conhecemos como os eventos da história da humanidade. Deus não é um numerólogo, mas ele trabalha com números. Muito bom. Dentro disso, a gente entende, então, provado aqui textualmente, que Textualmente, bem... bem enfático, que nós teremos o período tribulacional. Muito se fala sobre o que vai acontecer aqui embaixo, né? As pestes, os selos e tudo. Pastor, onde a igreja estará no período da grande tribulação? A igreja estará com o Senhor no céu de glória, participando daquilo que nós reconhecemos biblicamente, Apocalipse capítulo 19, versículo 7, bem-aventurados são chamados a ser as bodas do Cordeiro. Então haverá uma festa, sem sombra de dúvidas, no céu pela chegada da noiva do Cordeiro. Tanto é que a palavra bem-aventurado em hebraico é ashrei, em grego makarios. Muito feliz e abastecido. Quem está muito feliz é a igreja no céu. Quem está muito triste é quem está na terra. São 3 anos e meio, né, pastor? Tanto é que nós temos por certo que a grande tribulação, alguns também identificam como o período de tribulação e grande tribulação. A grande tribulação seria basicamente com a quebra do pacto de Israel para com o anticristo. Onde será quebrado o pacto, o anticristo vai se revelar, mas nós entendemos que esse período é completo, mas entendemos também que o juízo é intensificado quando as taças, as trombetas são tocadas e a manifestação da ira do anticristo se revela contra a nação de Israel. Importante ressaltar é que a maioria ainda tem essa dificuldade de compreender. O anticristo perseguirá Israel? A grande pergunta é essa: como que o anticristo vai perseguir Israel? E a minha resposta para um dos maiores pós do Brasil foi esta: é que o termo é idiomático, a etimologia é ante no lugar de Cristo ou contra Cristo, no lugar de um Messias. A nação de Israel não reconhece Cristo como Senhor, porém no período da grande tribulação a nação de Israel não prestará adoração ao anticristo que vai desejar ser adorado, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe contra tudo que se chama Deus, que se adora a Deus, vai se assentar no trono de Deus querendo ser adorado como Deus. Então o termo anticristo é um termo de cunho joanino, não aparece no Antigo Testamento, só no Novo Testamento a partir de João, e esse termo também aparece nas epístolas de Paulo, chamado simplesmente homem da iniquidade, o iníquo, bode, em Daniel capítulo de número 9, vai tratar a respeito de algumas especificações, em especial Daniel 8, o chifre pequeno, e Apocalipse capítulo 3, o governo do anticristo, capítulo 16, o reino do anticristo. Então nós temos aí várias definições dentro do contexto bíblico. Muito forte. E assim, para defender a linha do pós, ele entende que o anticristo vai se manifestar e a igreja vai ver a manifestação do anticristo. Sim, o anticristo, na visão pós, ele se manifesta para cumprir o papel maligno da tríade satânica, que é o dragão, a imagem, o anticristo, o líder político, e o falso profeta, o líder religioso. Uma espécie de tríade ao contrário, né? Eu sempre faço essa junção, na verdade essa distinção, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e na grande tribulação a imagem que será adorada, basicamente o dragão, o anticristo e o falso profeta, que vai levar as nações a adorarem o anticristo. E só para me concluir dentro dessa visão, o anticristo, ele perseguirá Israel não porque Israel crê no Cristo, como nós cremos hoje, mas porque a nação vai negar a adoração a ele. Aí já refuta o pensamento etimológico do pós-tribulacionismo. Dentro do pré-tribulacionismo, a igreja vai ver o anticristo? Não, a igreja não verá o anticristo, mas verá o Cristo com poder e grande glória. Eu acho muito importante falar isso, né? Deixar isso muito claro aqui para todo mundo, que a igreja ela não se prepara para o anticristo. A igreja Exato. Se prepara para ver o Cristo glorioso. Né? Nós veremos o Cristo glorioso. Exatamente. Tanto é que João vê, o único em vida que vê as 4 fases de Jesus. João, o evangelista, ele vê o corpo carnal, o corpo crucificado, o corpo ressurreto e o corpo glorioso, no arrebatamento em espírito, em Apocalipse capítulo 1. Porém, a igreja não viu o corpo carnal, não viu o corpo ressurreto, não viu o corpo crucificado, mas era o corpo glorificado. Isso é interessante. Pastor, e uma pergunta que todo mundo faz: haverá salvação
no período da grande tribulação? Excelente pergunta. Existe um debate dentro do próprio pré-tribulacionismo nesse sentido. Uma divisão, né, de pensamentos dentro. E eu acredito piamente, segundo a Bíblia, que haverá salvação sim, porque a Bíblia declara sobre isso, que alguns que entrarão no céu, quem são estes? Estes que vieram de grande tribulação. Nós temos ali o verbo erhomai, que é um particípio, continuamente. São vários mártires que vão vir do período da grande tribulação. Interessante. Aí que está a grande pergunta também. O Espírito vai sair da Terra? Né? Não sei se eu posso responder. Eu fiz a minha própria pergunta. Olha, eu já ia fazer. Estou esperando. A pergunta que estava aqui. Então formula a pergunta que eu tentei responder. Vou deixar o pastor Rosmas. Vai lá. Vamos lá. O senhor acabou de falar a respeito que haverá salvação no período né? E como se dará o período, a salvação no período da grande tribulação. Como que será essa salvação, sendo que alguns dizem que é o Espírito Santo, aquela força que detém o mal ali. Se é o Espírito Santo, como haverá salvação? Essa salvação será pelo próprio sangue, porque aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo. Ou se é o Espírito Santo, é literal ou não? Ou é ação do Espírito Santo? Explica pra gente aí, pastor. Excelente pergunta. Nós precisamos compreender que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a salvação sempre foi mediante a graça segundo a fé. A capacitação de Deus. Deus se revelou na sua manifestação, que é um Deus, é um ser, na sua ontologia, no estudo do ser de Deus. Deus é um ser relacional, ele ama se relacionar com a sua criatura. E Deus se relaciona com a criatura de 3 formas. Primeiro, pela natureza, segundo, pelas Escrituras e terceiro, pelo Senhor Jesus Cristo. Dito isso, nós temos por certo que o período da grande tribulação, a salvação dar-se-á assim como se deu em toda a face da história, através do Espírito Santo convencendo o indivíduo. Como que ele convence? Através da sua graça soberana. Aqui que está um grande problema, e se nós advogarmos que a salvação da grande tribulação é pelo sangue do indivíduo, nós vamos cair numa heresia gritante, para não dizer o mínimo, uma horrível e anátema heresia, que o homem pode salvar a si mesmo sozinho, de forma alguma. Nós somos arminianos clássicos. Nós acreditamos que o homem ele possui um livre-arbítrio libertário relacionado à graça. A graça o liberta para confessar Jesus como Senhor. Sem a graça, o homem está morto nos seus pecados e não pode responder a Deus. Porque isso, se nós advogarmos que a salvação é pelo homem, pelo sangue do homem, nós vamos ser, alguns vão advogar isso pelagianismo puro para lá. Então nós advogamos que no período da grande tribulação, o restringidor, que segundo a Tessalonicenses fala, é o poder do Espírito Santo na igreja enquanto corpo. A igreja, quem sustenta o mundo, é a igreja pelo poder do Espírito Santo. Dito isso, quando a outra pergunta é relacional, o Espírito Santo sairá da terra? Claro que não, porque o Espírito Santo é Deus. A única diferença que dar-se-á no período da grande tribulação é que ele não vai exercer conforme o seu poder na igreja. Não haverá um enchimento, não haverá dons espirituais, será semelhante ao Antigo Testamento, que ele vinha de forma esporádica para produzir mensagens. Apocalipse capítulo 11 declara que 2 testemunhas vão profetizar, então naturalmente haverá pregação para a salvação e a ação sempre é do Espírito Santo, nunca do homem, para a salvação. Não tem como o homem ir até Deus sem Deus ir até o homem. Esse é o básico da salvação. Perfeito. Eu acho que de forma muito lúcida e cirúrgica, né? Respondido aqui. Eu acredito que a grande discrepância que se tem é interpretar que essa morte, essas pessoas que morrerão pelo testemunho, né, eles acreditam que é um sacrifício, o homem e tudo. E o que a gente entende é muito pelo contrário, né? Pelo contrário. É que o que está salvando o cristão ali não é o próprio sangue, mas
é confessar o testemunho do sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, né? Exatamente. E aí você advogar que isso é salvar-se pelo seu próprio sangue, então a gente tem que advogar que aqueles que morreram nas arenas em Roma e tudo também salvaram-se a si mesmo pelo próprio sangue. Mesmo. Exatamente. Não. Então tem uma problemática muito grande nisso, porque eu não obedeço para ser salvo, eu sou salvo, por isso que eu obedeço. Por isso que eu obedeço. Né? Então, assim, mas serão degolados ou não serão degolados na grande tribulação? De forma literal, sim. Apocalipse capítulo 20. Tanto é que eu debati com um milenista, ele falou que ali degolados não tem nada a ver e ressuscitados é a regeneração da alma. É muita alegorização, então, né? E aí, a gente, relembrando o que o senhor disse aqui no início, a gente precisa interpretar o texto quando, se possível, de forma literal. Sem dúvida. Né? E aí não dá para você alegorizar aquilo que é literal, né? Exatamente. Tanto é que a Bíblia não é um livro de ficção e alegorismo. Sim. A Bíblia tem a figura de linguagem como base também para a sua interpretação, mas de forma literal, porque vivemos um Deus real. Muito forte isso. E aí a gente tem que deixar de forma muito clara e explícita aqui que aqueles que estão sendo degolados na grande tribulação estão sendo pelo testemunho de Cristo, né? E a salvação, sendo assim, não é porque eles estão dando o seu próprio sangue. Né? Não, senão seria, no mínimo, uma religião esotérica, né? Que é o sangue do indivíduo que salva o indivíduo. Tanto é que esses dias eu debati com o próprio Rabino sobre Isaías 53, quem é um servo sofrido ali? É o Messias ou Israel? Aí, a partir de Irashi, no século XII, eles identificam que é Israel para combater a apologética cristã, que identificava os pormenores ali para Cristo. Mas no Targum, Ionatas, no Toledot, Rabá, todos os escritos rabínicos se aplicam para o Messias que viria. E a prova maior disso é que ele levará os pecados. A nação de Israel é pecadora e não pode levar os seus próprios pecados. Aí eles teve que ficar... porque aí eles entram numa contradição contra si própria, né? Exatamente. Se Isaías 53 é Israel, então como é que Israel vai morrer pelos seus próprios pecados? Pelos seus próprios pecados. Né? E a própria gramática também ela expressa a expressão ele levou. Ele ali é a terceira pessoa do masculino singular hebraico, hu, ele. Não é nós, é ele. Sempre é ele. Muito forte. Não é plural, né? Eles. Será que o homem está balizado, está debatendo com o Rabino? Que isso, com certeza. Esse valeu uma vez. Eu nem dormi no outro dia. Antes eu nem dormi. Depois desse debate eu já ficou ali e falou assim, não, vou mergulhar aqui, preparar. Porque eles têm uma facilidade de conhecer a língua materna deles. Né? Sem dúvida, Lashon HaKodesh, né? O idioma sagrado, sagrado deles. O hebraico. Rapaz, eu estou aqui maravilhado da gente poder decorrer, e gostei muito da sua explicação sobre a questão da presença ou não do Espírito Santo. Legal, glória a Deus. Obrigado, pastor. Muito importante. A gente teve até um pequeno debatinho, né? Aqui na igreja, quando na EBD surgiu esse assunto, né? E aí? E aí houve Conte-me mais. Porque acreditam que aquele que o detém alegam ser o próprio Espírito Santo. Mas é óbvio que é o poder do Espírito Santo sobre a igreja. Sobre a igreja. E aí o que não se fez entender de uma parte é achar que o Espírito Santo ou ele estaria com o poder de forma completa agindo, não é? Para salvar e tal, e aí alguém até disse assim, e as testemunhas que vão operar milagre dentro da... São falso ou verdadeiro? Perfeito. Entende? E esses milagres que serão operados pelas testemunhas, será ou não pelo poder do Espírito Santo? Então, esse tipo de questão foi levantada, né, dentro daqui. Inteligente, questão inteligente. Né? E o senhor, de forma muito cirúrgica, elucidou aqui. Eu fico feliz por isso. Foi muito importante. Pastor, a igreja vai estar nas bodas. E o tribunal de Cristo? Perfeito. Dentro da visão cronológica e também lógica, né,
dentro dessa visão, nós acreditamos o arrebatamento, após o arrebatamento, o tribunal de Cristo. A palavra tribunal de Cristo vem do grego bema ou bematos do Cristo, que está no genitivo, que indica posse. Então, naturalmente, o tribunal de Cristo será para recebermos os galardões, que significa recompensa. Então, não podemos confundir o tribunal de Cristo com o julgamento das nações viventes, muito menos o juízo final, que é o trono branco. Então, o tribunal de Cristo dar-se-á, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Romanos capítulo 14, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 ao 15, ou 15 em diante, que vai falar a respeito de duas classes. Aqueles que recebem o galardão de ouro, prata e pedras preciosas, e a segunda classe que passará pelo fogo, obviamente as suas obras, melhor dizendo, passarão pelo fogo, ouro, prata e pedras preciosas, e madeira, feno e palha. Então, o tribunal de Cristo, no contexto, por isso que o contexto é importante, Paulo está falando para a igreja de Corinto, que ficava a cerca de 73 quilômetros a sudoeste da capital Atenas, antiga capital da Grécia, e eles estão ali no contexto de atletas. Então, Paulo vai sistematizar e contextualizar conforme as Olimpíadas, a partir de 776 a.C., o juiz sentava no bema, que é a plataforma de performance elevada, e vinha os atletas para receberem as suas premiações. Em voga era normalmente uma coroa de louros, né? Louro, correto? Sim. E naturalmente, Paulo vai fazer essa distinção em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 em diante. Os atletas correm nos estádios para alcançar a coroa corruptível, porém nós corremos para alcançar a coroa incorruptível. Então Paulo ele faz esse adendo, e eu também trago aqui que a coroa de louros durava cerca de 3 a 7 dias. A nossa durará a eternidade de glória. É muito forte. Não tem como deixar de pregar, né, pastor? Pregador é complicado. A veia do pregador itinerante, ela te faz pregar. Ela pulsa, né? Ela pulsa. E é muito bom, agir dessa forma. Pastor, a gente está aqui, o senhor levantou uma questão aqui sobre a questão da salvação. O senhor acredita que vai existir a segunda chance? Como é que o pós-tribulacionismo entende o tribunal de Cristo? O pós-tribulacionista? Como é que ele entende? Porque assim, nem eu sei. Porque assim, pro pós-tribulacionista, como é que você encaixa esses textos? Como é que você responde essa questão dentro do pós-tribulacionismo? Porque assim... Vou levar essa pergunta até para um debate com o pós, viu? Eu fico assistindo alguns debates e eu fico imaginando, poxa, tem que colocar eles, porque se a gente vai estar na grande tribulação, nós vamos estar na grande tribulação, e as bodas do Cordeiro? Para quem são? Para quem são o tribunal de Cristo? É importante também fazer a distinção entre bodas do Cordeiro e ceia das bodas do Cordeiro. Boa. Né? Muito boa. Concluamos. O que seria as bodas? Seria a celebração de um casamento, a festa, na verdade. A ceia das bodas é a refeição após a festa. Comunhão, congratulações, etc. E o pós, ele vai identificar que o tribunal de Cristo, os vão acontecer simultaneamente quando a igreja sobe e depois desce. Aí que tá. Esse lapso temporal que não tem nenhuma justificativa plausível para a igreja não entrar no céu, não participar do tribunal de Cristo e depois vir para a batalha. Eu quero levantar uma questão sobre as bodas. Mateus 25 fala das 10 virgens. Perfeito. O senhor fez essa pergunta aquele dia, lembra? Uhum. As virgens são a noiva ou elas são uma comitiva de acompanhamento? Excelente pergunta. E quem são as noivas? E quem é a noiva? Se as virgens não são a noiva, aonde é que está a noiva no texto? Se as virgens não são a noiva, onde que está a noiva no texto, né? Mateus 25 fala a respeito, o texto já começa, e o reino de Deus será semelhante. Então, o reino de Deus ali,
por muitas vezes nós identificamos as virgens como a igreja, mas ali não fala da igreja. Ali está falando do reino que é preparado e o noivo que vem. Tanto é que o texto de Mateus 25, versículo 6, se não me engano, declara: ouve-se um clamor, aí vem um noivo. Né? Então esse noivo, nós temos por certo que é Cristo, dentro da visão cristocêntrica, lógica. Porém, estas 10 virgens que seriam as representantes do reino de Deus. Ou seja, seriam pessoas que fazem parte do reino. Algumas estão de fato no reino e outras não estão no reino. Por exemplo, se me permite, as virgens que preservaram o azeite, nós identificamos, alguns identificam como Israel e outros identificam como a igreja assim apenas. E as outras loucas são as imprudentes que não preservaram a sua identidade. E aqui tem outro debate também. É a igreja ou não é? É o reino semelhante ao reino, de fato, o reino de Deus, ou não? Eu advogo ali que o texto é bem claro, que ele está falando sobre o reino de Deus e não sobre a igreja em si. Aí vem a outra pergunta: e quem é que faz parte do reino de Deus? E aonde é que está a igreja? Se ali faz parte do reino e não é a igreja ela é representada como noiva, já que o noivo está ali, então obviamente a noiva é a igreja. Onde é que está a noiva? Aonde que está a noiva em Mateus 25? Ali o texto vai falar a respeito de uma noiva oculta, e nós precisamos nos recordar do casamento judaico, né? Que seria as 10 virgens, basicamente representando a excelência que prepara o caminho para o noivo, e o noivo que vem. Então ali, alguns advogam também que serão os pregadores do período da grande tribulação, que vão apontar o caminho do retorno do Cristo. Tanto é que nós temos por certo que alguns pregadores identificam a diferença da pregação na época da graça e no período da grande tribulação. O esboço vai mudar, porque a pregação atual, o esboço é da graça. A pregação da grande tribulação, o esboço é o rei que vem. Nós temos essa diferença. O esboço vai mudar. A pregação das duas testemunhas, os 144 mil assinalados, Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14, aponta para o rei que vem. Agora, de fato, todos estão cientes que Jesus está a qualquer momento a descer para implantar o seu reino milenar. O senhor advoga que o evangelho pregado ali é o evangelho do reino? Ali, evangelho do reino milenar, né? Sim. Reino milenar de forma literal. Então, entre aspas, as 10 virgens representa aqueles que os anunciantes, né? Aqueles da grande tribulação. Basicamente as duas é como se fosse um bojo, né? Se me permite, um pacote. Tanto aqueles que anunciam profecia, quanto aqueles que anunciam como martírio. Já que o senhor é pregador, acho interessante esse ponto. Olha legal. Aqui. Não sei se eu me fiz entender, porque eu particularmente nunca tinha visto por esse ângulo. Sério, que legal. Mas não é um ângulo herético não, né, mano? Não. O pastor Escatamburgo colocou: por favor, nobre amigo, dentro do seu conhecimento, o número da besta será um governo, uma moeda, um sistema mercantil ou um homem? Perfeito. Eu acredito, aí nós vamos também entrar na gematria, na cultura judaica, que é a interpretação quase que relacionada ao que vem por detrás dos números. A gematria, ela identifica 666 como Vav, que é a sexta letra do alfabeto hebraico. No algarismo romano, na identificação do período latino, grego, identificava também como o imperador Nero, outros imperadores. Porém, Apocalipse capítulo de número 13, importa dizer que será de fato uma marca real. Essa marca dará a liberdade para o indivíduo comprar, viajar, comer e ir e vir. Eu acredito que é de forma literal, por causa do termo em si, né? Temos ali a marca em grego estigma, caragma, etc., falando a respeito desse pensamento. Eu acredito piamente que será um globo, como se fosse mundial, obviamente,
uma única moeda, um único exército, uma única religião, um só Senhor, que será o anticristo nesse período terrível. Dentro desse período. É. Então o senhor corrobora que de fato é uma marca visível. Literal. Não é a palavra eu esqueci, é debaixo da pele, não, é de forma literal. De forma literal, né? Porque vai remontar os períodos bem antigos. Imagine comigo, vamos contextualizar aqui. Haverá destruição dos naus, haverá destruição das fontes das águas, a questão da usina hidrelétrica, haverá uma destruição terrível e haverá uma marca de forma literal. De forma literal. Eu corroboro com esse pensamento, né? E aí, dentro desse pensamento, eu acredito que a ideia do chip, então... Então, a do chip até hoje, né, pessoal? Né? Anteriormente, os mais, não vou falar velhos, mas os mais experientes, né? Eles identificavam anteriormente a marca da besta como www, aí depois passou pelo código de barra. Código de barras. Tem código de barra até no livro hoje, né? Na Bíblia, tá? Então, eu acredito sem sombras de dúvidas que será uma marca visível, semelhante aos tempos antigos e não algo tão tecnológico que nós vemos. Mas sem sombra de dúvida, nós precisamos entender que tudo que está acontecendo é apenas o prenúncio, o princípio do princípio das dores. É apenas a sombra daquilo que vem. Daquilo que vem. Eu concordo que vai ser algo visível, real, até por implicar adoração, né? Sim. Vai implicar num ato de adoração. Se adora, coloca, se não adora, morre, e assim por diante. Ele fez uma outra pergunta que eu acho muito pertinente quando a gente falou sobre as bodas. Ele colocou: as bodas do Cordeiro ocorrerá no céu ou na terra, registrado em Apocalipse 19? Será no céu, as bodas do Cordeiro. Porque o texto declara: bem-aventuradas são chamadas bodas do Cordeiro. Chamados ali, o próprio anjo proclama estando no céu. Então, chamados as bodas do Cordeiro no céu. O pessoal tá animado aqui. Carolina. Eu vou na dela. Tem uma perguntinha boa aí. Tem uma pergunta boa. Quer dizer, as outras foram boas. Perfeitas, assim. Mais do que perfeita. Mas olha, ela colocou assim, ó: paz do Senhor, eu tenho uma dúvida sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles serão místicos, seres que não estão na Terra. Realmente virá os 4 cavaleiros ou é uma representação do que virá na Terra? Perfeito. Eu acho que é importante ressaltar que o simbolismo não anula a literalidade. Por quê? Nós temos 4 cavaleiros: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Cavalo branco, falsa paz; cavalo vermelho, guerra; cavalo preto, fome; cavalo amarelo, morte. Ali é o símbolo do que acontecerá. Por que João usa o conceito militar de cavalo? Por 2 motivos: pela guerra que se aproxima e pela velocidade da conquista do anticristo. Então o cavalo é símbolo de velocidade e também de guerra. Então haverá guerra na área econômica, política, geopolítica, na mortandade e na pacificação. Muito bem. Eu acho que a dúvida dela basicamente era se apareceriam os 4 cavaleiros, se vem alguém montado ali com... Entendi, perfeito. Não será assim. Tanto é que anteriormente teve um pastor aí do norte do Brasil que falou: unge a casa de vocês, porque vai passar um cavalo. Esqueci até a cor do cavalo. Foi uma bagunça, sabe? Depois ele tentou explicar que não era bem assim. Tranquilo, glória a Deus. Mas não é uma literalidade de cavalos. Cavalo branco vai aparecer, cavalo amarelo, mas sim é um símbolo que vai trazer por detrás desse símbolo a literalidade que acontecerá. E é muito interessante que o senhor deixou muito claro aqui a representatividade de cada cavalo, o porquê do cavalo, né? A representatividade do cavalo. Né? E até, principalmente no texto do Apocalipse, retrata uma figura que é um tanto espantosa. Quando a estrela absinto cai e ali nasce um abismo, e do abismo vai vir uma figura que é rosto de homem, cabelo de mulher, asas que batem como cavalos correndo para a guerra, rabo de escorpião. Apocalipse 9. Traz uma figura meio que espantosa, né? Aí, hoje a gente
vive na tecnologia e traz aquela figura de filme e tudo mais. Tá terrível. E o que o senhor falou é interessante. Esse simbolismo não anula A literalidade. a literalidade. Detrás da figura que Apocalipse capítulo 9 João apresenta, na sua visão, nós também precisamos trabalhar no livro de Apocalipse o que é interlúdio apocalíptico. O que é interlúdio apocalíptico? Na poesia, na literatura universal, o interlúdio é uma breve pausa de tempo. Na literatura escatológica, o interlúdio apocalíptico é uma breve pausa de tempo numa visão para entrar outra visão. Isso basicamente, o livro de Apocalipse é recorrente, pelo fato de que nós temos a abertura dos selos, os 4 primeiros selos, cavaleiros, o 5º selo, nós temos aí um interlúdio basicamente. João vê a alma dos mártires clamando por justiça de forma consciente, não existe sono da alma, que é uma doutrina herética, né? Nós temos também João falando a respeito de uma multidão que ele conta e uma multidão que ele não conta. A multidão que ele conta é 144 mil, assinalados 12 mil de cada tribo, menos a tribo de Dan, que fora a primeira tribo a cometer o pecado de idolatria na conquista da terra de Canaã em 1398 a.C. E também a profecia do patriarca Jacó em Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 49, que Dan seria uma serpente no meio do caminho. Aí nós podemos ter outros tipos de interpretação. Alguns advogam que o anticristo vem da tribo de Dan, outros advogam que vem do sentido aí da Europa, outros do Islã, outros dos Estados Unidos, etc. Mas é importante dizer que o anticristo não vem do Brasil. Graças a... Eu acredito. Eu achei que era um cara que tinha 9 dedos. Há quem diga que Deus é brasileiro, né? Brincadeiras à parte, eu acho interessante, é uma dúvida muito grande, o senhor, de forma bem rápida, colocou aqui, sobre o sono da alma. É uma dúvida muito grande, porque Paulo usa o termo os que dormiram em Cristo. Perfeito. Vão estar em estado consciente, quem morreu está em estado consciente, não está em estado consciente. Houve uma polêmica recente também, eu vi um debate aí, quem está lá em cima tá vendo o que está acontecendo aqui, tem o poder de interceder, não tem o poder de interceder, está consciente, não está consciente. Temos aí o texto que Paulo vai usar a figura de linguagem. O sono da alma, ou aqueles que dormem em Cristo, são todos aqueles que morreram. Então Paulo vai quase que fazer um eufemismo, né, tratando a respeito do dormir ali, que seria a morte, basicamente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, Paulo declara: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está falando de forma literal, nem todos vão morrer, mas para chegar lá tem que ser transformado aqui primeiro. Então a consciência pós-morte está relatada basicamente em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, Lucas capítulo 23, versículo 43, que vai tratar a respeito, em especial a parábola do rico e de Lázaro. Lembrando que ali nós podemos também fazer o debate relacionado se é parábola ou não, mas Luiz Berkoff, que é teólogo sistemático calvinista, gente boa, ele fala que Jesus descortinou o que havia no Sheol. O Sheol, na cultura judaica, seria o mundo dos mortos, o mundo dos invisíveis, para onde ia a alma do justo e do ímpio. Porém, ninguém sabia o que estava do outro lado, a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. E Jesus faz a sistematização do lugar dos mortos. O seio de Abraão para o justo, descanso; o abismo, lugar de tormento. De forma consciente, o rico vê Lázaro sendo consolado ao longe, e o pai Abraão o tratando com alegria e honra. Então, o seio de Abraão na cultura judaica não tem nada a ver com a relação básica de Abraão com todos os justos no seu seio, mas é uma forma de falar descanso para aqueles que estão na fé do pai Abraão, daquele que cria no Messias que viria. Ou seja, que todos ali que estão no seio aguardavam o Messias. Jesus falou em João capítulo 8, o vosso pai Abraão exultou por ver um dos meus dias, viu e se alegrou. A mãozinha. E onde estão, meu pastor? Onde estão tanto a alma como o espírito dos salvos em Cristo Jesus hoje? Tanto a alma como o espírito tem distinção ou é a parte holística?
Holística. Perfeito. Então, nós temos aqui o corpo, que é a matéria física, a alma, que é a sede das emoções, e o espírito, que é a parte racional. Nós temos por certo que a anatomia do corpo humano, ela identifica o corpo enquanto matéria física, em grego soma, e a parte ali substantivo em hebraico é basar, que é relacionada à carne. Nós temos ali, sem sombra de dúvidas, que o corpo humano é uma unidade de carbono que produz cerca de 20 aminoácidos diferentes. Na fase da gestação, no ventre da mãe, 350 ossos. Na fase adulta, 207 a 208 ossos, subdividido em 3 partes, 3 também, né? E dito isso, a alma em hebraico é nefesh, em grego psche, que significa dizer sede das emoções. O espírito em hebraico ruach, em grego pneumáticos, ou pneuma, que é espírito, fôlego, hálito. Então, naturalmente, a alma é a sede das emoções e o espírito é a parte racional que o homem trata com Deus. A alma é o sentimento do homem tratando com o próximo e o corpo é a matéria física do homem tratando com o mundo visível. Tá bom pra você? É uma aula de, Rapaz, olha, de ciências. Eu não sei se eu me fiz entender. Perfeito. Pastor, o chat tá bombando aqui. É muita pergunta aqui. Ó, o Escatamburgo aqui de novo. Ele gosta muito do senhor. E ele gosta do Apocalipse 19. Ele colocou, explique para nós, se possível, claro, as duas ceias registradas em Apocalipse 19. Boa! As duas ceias, a primeira é da igreja, a segunda das aves. A ceia da igreja é a ceia onde estaremos com o Senhor. Porém, a ceia das aves seria o próprio anjo conclamando as aves de rapina. Vinde para o grande banquete do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Comai e bebei o sangue de reis, tribunos e senhores. Então, Deus alimenta a sua criação com o sangue dos reis rebeldes e alimenta a sua igreja com a paz em Cristo. Sempre com a veia de pregador. Você pode dar glória. Se você não entendeu, vai aí. É brincadeira. Se você não pegar essa, eu vou embora. Eu vou embora. Fecha minha Bíblia, não prego mais. Tô revoltado. Você é uma figura, É muito bom estar entre amigos aqui. O senhor ia fazer uma pergunta? Não, eu fiz a respeito da alma. Da alma, né? Agora eu posso fazer uma pergunta para os senhores, posso? À vontade. Mateus 25, vocês advogam que é a igreja, que é... Quem seria aí? Você quer começar? Eu digo o seguinte, que eu passei a conhecer essa nova visão que o senhor explicou a respeito do Mateus 25 e para mim eu fiquei muito admirado em poder conhecer. Até porque então a gente aprende que era noiva, muito embora a gente fazia uma correlação ali a respeito das noivas, né? Sim. Agora, se elas como elas eram apenas as convidadas, a questão é onde estava a noiva. Eu acho que assim a grande dificuldade do texto de encontrar o noivo ali e não encontrar a noiva, eu acho que fez a gente por muito tempo interpretar que era a noiva. Mas eu com muita humildade acadêmica, teológica, muita humildade agora. Eu confesso para o senhor que eu não tenho uma definição clara sobre. Eu passei muito tempo pregando que era a igreja. Sim, sim. Eu passei muito tempo pregando que é. E de forma muito clara, ali eu ainda tenho aquele... viés mais eclesiológico ali. Né? Eclesiológico. Eu tenho uma dificuldade de onde é que está a igreja, né? E aí se a gente não é um texto para pregar sobre arrebatamento, como o senhor pregaria para a igreja, Mateus 25? Para a igreja, eu acredito que eu pregaria, obviamente, sempre na linha da vigilância, que é o princípio da parábola. Da parábola. E também acredito, pastor Ronaldo, com muita humildade e sinceridade, isso nós podemos ver aqui nessa mesa, que
Simplesmente eu acredito também no duplo sentido profético. Justo. Verdade. Tanto pode ser Israel quanto a igreja. Tanto Israel quanto a igreja. Mas O texto me dá essa licença? sim, o texto permite, porque fala do reino dos céus e também fala sobre a vigilância. Mas o problema é este, aí vem o noivo. Quem que fala que aí vem o noivo? E uma problemática, quando a porta fecha, eles entram para onde? Quando a porta fecha, eles entram naquilo que nós conhecemos como a festa do noivo, né? Aí que está também. Por que não pode ser a nação de Israel recebendo o Messias como Senhor? Sim. Os proclamadores do período da grande tribulação. Verdade. Então o senhor não concorda que essa porta fechando é a porta da graça? Muito tempo se pregou que era a porta da graça. A porta da graça vai fechar. E eu, por muito tempo. Eu acredito que não, porque a graça de Deus ela superabundou, ou seja, ela está em todos os períodos da história da humanidade. Porque se nós advogarmos que a porta da graça fechou, nós não advogaremos também a salvação até no período do Tribulacional, né? Tribulacional e milênio. Porque no milênio haverá rebeldes. Tanto é que a Bíblia declara em Zacarias que a nação que não vier adorar ao Senhor como a cabeça das nações de Israel, capital Jerusalém, o Senhor não mandará chuva sobre a sua terra. Como que pode? Vendo Cristo glorificado e não reconhecer o Senhor? Isso é muito possível, porque nós temos inúmeros relatos que Jesus apresentou-se a mais de 500 testemunhas após seu corpo ressurreto. Forte. Judas, vendo o próprio Cristo, não permaneceu fiel até o fim. Então, isso para Deus é só um detalhe na história. É só um detalhe na história. Então, eu por muito tempo era convicto, respondendo sua pergunta, por muito tempo fui convicto que se tratava, advogava, que tratava da igreja. Sim. Não, mas eu quero aqui só, nos tranquilizar que dentro da teologia escatológica pentecostal, acadêmicos, eles têm essa divergência que tanto pode ser Israel como pode ser a igreja, alguns já são mais rígidos, mas eu sou muito do duplo sentido, a depender do contexto. Sim. E eu confesso que esse texto me tem tirado sono. Tirado sono, entende? Tem tirado sono. Eu tenho estudado, eu tenho pesquisado bastante sobre. E antes de me posicionar a qualquer assunto, eu preciso dentro do meu coração ter aquela convicção de que eu estou certo sobre aquilo. E o que não acontece sobre o Mateus 25, porque eu ainda estou enviesado a crer que glória a Deus, que é a igreja. Glória a Deus por isso. Que diz respeito da igreja, entende? Mas é aquilo que eu te disse, ainda não tenho. Hoje, já tive, mas hoje ainda não tenho uma opinião formada concreta a respeito disso. Eu confesso também que a respeito, sempre preguei que era a igreja, passei muito tempo, mas isso para mim é uma novidade. Eu fico admirado em poder conhecer esse novo tipo de pensamento que para mim é muito interessante, muito né? Bom. E claro, começar a me aprofundar um pouco mais nisso para conhecer. Quem sabe até podemos falar sobre isso no próximo podcast, né? Vamos sim, com certeza. E aí, de repente, talvez trazer alguém que advogue posição contrária. Ao contrário, né? Que eu penso, pastor, acho que o senhor vai concordar comigo, que pensamentos contrários, eles nos fazem aprender mais, né? Sem dúvida. Eles trazem mais luz do que confusão, né? Sim. Sobre o assunto. Eu aprendo muito mais com o debate, entendeu? Do que quando o assunto é concordado por todos. Perfeito. E eu acho que o crescimento ele é nisso, gerado pela pressão. Qual pressão? No sentido melhor da palavra, de você ser forçado a pensar um pouco fora da bolha. Como o senhor falou no início, que viu o nosso desenvolvimento, o que me levou a buscar mais além disso a arena apologética, né? A defesa. Por mim, eu estava ali falando para o meu público, assim, entre aspas, né? Numa área confortável. Depois do nada, o pessoal joga na frente de rabino, de adventistas, você tem que dar uns pulão lá.
E isso é muito bom, eu acredito que o senhor tem só crescido com isso, né? Obrigado, glória a Deus. Tem uma pergunta aqui, ó. Segredos da Bíblia herdados, né, que é o nome do arroba aqui do canal. Forte. Quais tipos a escatologia tem? Quais tipos de escatologia temos? Excelente. Dentro dessa concepção de escatologia, em grego eschatos, que é o último extremologia, estudo, discurso, tratado, doutrina das últimas coisas, nós temos, portanto, cerca de 3 tipos de escatologia dentro da escatologia bíblica. Temos algumas outras, mas eu acho que o horário não nos permite. Mas temos a escatologia geral, escatologia pessoal e escatologia especial. A escatologia geral, ela simplesmente aplica-se à doutrina das últimas coisas a 3 povos, gentios, Israel e Igreja de Deus. Quem faz essa subdivisão é o próprio Paulo, inspirado por Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Para não dar escândalo aos gentios, aos judeus e à Igreja de Deus. A escatologia pessoal, ela basicamente é aquilo que nós entendemos como o indivíduo se comporta após a sua morte. É o chamado estado intermediário. O estado intermediário é desde a morte do indivíduo até a sua ressurreição. Dentro do contexto bíblico, a palavra ressurreição vem do substantivo grego anástasis, significa retornar à vida. A ressurreição, ela nada mais é do que a fórmula em que Deus registrará pela eternidade o juízo dele no corpo do glorificado para a bênção e no corpo do condenado para a condenação de fato. Porque as marcas gloriosas estarão no corpo que era fadigado pelo pecado, estarão restaurados para a glória de Deus. Forte demais, né? Tá aí, respondido aí aos segredos. Esqueci, se me permite, a escatologia especial. Verdade. A escatologia especial, ela se aplica ao livro de Apocalipse. Eu já falei aqui, 22 capítulos, 404 versículos, 2.000 palavras. E também, dentro do contexto da escatologia pessoal, nós temos, no mínimo, 3 tipos de ressurreições. Ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. A ressurreição de mortos são aquelas pessoas que ressuscitaram num período específico da vida e voltaram a morrer. Ressurreição dentre os mortos é apenas uma, a do Senhor Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos. A ressurreição dos mortos será no arrebatamento da igreja, com a igreja glorificada e posterior no período da condenação do juízo final para os condenados. Muito forte. Pastor, a gente precisa de forma sistemática aqui para a gente acompanhar o raciocínio. Nós falamos de arrebatamento, falamos de tribulação. Bodas do Cordeiro, ceia das bodas. Ceia das bodas. E o milênio, pastor? O milênio, pastor. Nós estamos no milênio. Nós estamos no milênio. A igreja vem para reinar com Cristo. Como é que vai se dar isso? O que é o milênio? Como será o governo de Cristo na Terra? A gente vai vir como anjo voando. Muito bem. Dentro do pensamento que havíamos dito anteriormente, a escola quiliasta, tratando a respeito do milênio, nós temos 3 tipos de subdivisões de escolas escatológicas, se me permite. Temos a escolas milenaristas, escolas tribulacionistas e escolas apocalípticas. As escolas milenaristas seriam basicamente 3: pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Dentro do pré-milenismo, nós temos o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista clássico / revisado. Depois podemos falar sobre o que seria o dispensacionalismo clássico, revisado e progressivo, que nós não advogamos o progressivo. Depois falamos sobre isso. E, dito isso, nós, da visão pré-milenista dispensacionalista clássico / revisado, nós acreditamos... Eu gosto do / revisado. Ou tradicionalmente considerado, nós advogamos que Jesus, de fato, virá para reinar sobre a terra durante 1000 anos. Esse texto está apoiado em Apocalipse capítulo 20. Do nada, João teve a ideia de registrar 6 vezes em apenas um único capítulo 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos.
Aí alguém fala que é alegórico, mas 6 vezes de uma vez só, meu Deus. Então, por que nós advogamos a literalidade? Por causa da profecia da restauração pelo profeta messiânico Isaías capítulo de número 11, Isaías capítulo de número 12, Isaías capítulo 64, capítulo 65, capítulo 66, que fala a respeito desse período, que será um período de grande paz e prosperidade, a qual o mundo nunca viu antes. E depois haverá apenas o estado eterno. Então, aonde que dar-se-á esse período? Para a igreja, arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Aqui na terra, grande tribulação, revelação da tríade satânica, o dragão, anticristo, falso profeta. No final da grande tribulação, a igreja desce com Cristo até a terra. E a batalha do Armagedon, depois podemos falar, que será no vale de Megido, Armagedon, Harmegido, que é o vale chamado Vale de Josafá, o Vale de Jezreel, que a sua geografia é semelhante ao triângulo isósceles, que é 22 quilômetros nas suas laterais e 33 quilômetros na sua base, onde se travou várias batalhas ali. O próprio Cristo vai aparecer, conforme Mateus capítulo 24, versículo 30 a 31, 29 ao 31, Apocalipse versículo 11 em diante, e o próprio Cristo, segundo o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, pelo esplendor da sua vinda, pelo assopro da sua boca, e o anticristo falso profeta. Dito isso, a mortandade vai ser tão grande que será para limpar a terra dos mortos, será cerca de 7 a 8 meses, basicamente, conforme o texto nos aplica em Ezequiel. Mas é importante ressaltar que, após o julgamento das nações viventes, as nações que participarão, aqui é muito importante ressaltar que as nações terá um abalo sísmico mundial, haverá a mudança das placas tectônicas, haverá uma mudança no relevo, nas depressões geográficas, nos biomas naturais, e naturalmente haverá menos nações do que temos hoje. Algumas serão dizimadas em guerras, desaparecerão, outras ilhas serão submergidas pelas ondas do mar, conforme Lucas capítulo 21, versículo de número 12 em diante. E dito isso, o julgamento das nações travar-se-á nesse vale. Os bodes, irmãos e aqueles que nós conhecemos como ovelhas. Os irmãos são aqueles que estão afeiçoados à nação de Israel. As ovelhas, de fato, a nação de Israel. O bom pastor veio atrás das suas ovelhas. São aqueles que são contra Israel. E o Brasil será representado, ou as nações, pelo seu ente federativo, que é basicamente como ele tratou a nação de Israel nesse período, ou ao longo da história. Então nós temos um período muito grande vivendo hoje no Brasil. É o primeiro presidente do Brasil, persona non grata em Israel. Nós não romantizamos Israel, mas somos afeitos da palavra. Eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós não idolatramos Israel, mas somos afeitos a Israel por causa que a Bíblia nos permite. E não apenas Israel, nós somos afeitos a toda a nação que é subjugada ou oprimida. Tanto é que a Bíblia nos ordena a orar por todas as autoridades iminentes. O milênio dar-se-á com o aparecimento glorioso de Jesus Cristo, nação de Israel como cabeça das nações, e os servos de Deus com corpo glorificado vão ser súditos nesse reino milenar. O texto de Apocalipse capítulo 5, versículo 9, fala a respeito que os fez reis e sacerdotes. Então, naturalmente, haverá uma comoção mundial, a igreja glorificada, Cristo glorificado, as nações rendendo adoração ao nome do Senhor, haverá os povos naturais ali, que simplesmente estarão. E aqui, a grande questão relacionada de alguns amilenistas, que falam que nós advogamos que como que pode corpos naturais habitarem com corpos glorificados. Explico de forma bem simples. O corpo ressurreto de Jesus habitou com os discípulos, sim ou não? Sim. Ele atravessava a parede, comia peixe e pão e falava: paz seja convosco. E mesmo assim foi tocado, visto. Foi tocado, visto, exatamente. Então já...
Refuta tudo isso, né? Exatamente. E por que não estamos no milênio ainda? Porque nós ainda não temos a pacificação dos animais e a restauração da natureza. Romanos capítulo 8 fala a respeito que a natureza geme pela manifestação da expectativa da manifestação dos filhos de Deus. Isaías vai falar a respeito que o leão vai brincar, vai deitar com o cordeiro. A criança vai brincar com a áspide. Aconteceu isso? Não, mas vai acontecer. De forma literal, a natureza perdida no Éden será restaurada por Cristo e nós já somos restaurados pelo seu sacrifício. Muito forte. Não sei se eu me fiz entender. Perfeitamente. Com certeza. É um resumo, né? É um resumo. Pastor, tem um cara aqui que está dizendo aqui, o William Lima está dizendo, eu tenho medo da escatologia. Então, marcar aqui para vir estudar com... Vamos embora. Quem tem medo da escatologia, o meu conselho é este. Com medo ou sem medo, você viverá as profecias da escatologia. Então, para tanto, é importante conhecer um pouco. Pastor, para gente caminhar aqui, é muita coisa. Escatologia não dá para a gente resumir aqui no horário do programa que a gente tem. Que honra, aqui. que honra. Prazer muito grande. Para a gente já, de forma resumida aqui, colocar de forma sistemática aqui, colocar os pingos nos i. O que vai acontecer depois do milênio? O que vai acontecer depois do milênio? Excelente pergunta. No início do milênio, Satanás é preso, no final do milênio ele é solto. Para provar que o homem é inclinado para o pecado, para o mal. Nós temos isso, e não é Deus que determina de forma incondicional quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A dupla predestinação calvinista, ela é condenada no Concílio de Orange. Aí a maioria dos calvinistas fala, mas o arminianismo é condenado no Sínodo de Dort. Aí pergunta, qual a diferença de concílio e sínodo? O concílio é universal, basicamente, e o sínodo é local. Então é os calvinistas que têm raiva de arminianos naquela ocasião que condenaram os delegados arminianos e não tiveram o direito de resposta. E como é que você faz isso? O Concílio de Orange condena a dupla predestinação agostiniana e joga anátemas, porque não tem nenhuma base que Deus predestina indivíduos de forma incondicional para o inferno. Seria jogar a criação do Deus Todo-Poderoso no inferno por um bel prazer de um Deus déspota, bipolar e esquizofrênico. Me perdoe as palavras. Não, mas... perfeito, né? Sem falar que transformaria Deus em asepsista, né? A gente ia colocar um Deus injusto e aí tantos outros adjetivos aí. Injusto por quê? Porque não tem escolha. O indivíduo vai permanecer no pecado, vai morrer no pecado e não vai achar a graça, porque Deus determinou que assim o seja. Então por isso que é injusto. Não é injusto porque o ser humano não tem pecado. É injusto porque Deus não disponibilizou a oportunidade. É o que nosso pastor Ailton sempre costuma dizer, Deus dá condições. Né? E a gente que escolhe. E tecnicamente falando é chamada providência. Providência não no sentido monetário, mas é o cuidado de Deus para com a sua criação. A Bíblia declara que Deus não quer que nenhum de nós se perca. Né? E 1 de Pedro capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai. A palavra em grego é eklektos kata prognosin tu patros, segundo a presciência de Deus Pai, que é o subnicho da onisciência. Depois é muito forte, né? E a gente só consegue entender a predestinação pelo olho da presciência divina, né? Perfeito, exatamente. O destino dos escolhidos segundo a presciência de Deus. Causativa e produtiva. Aí depois uma infinidade. O arminianismo é bom. É bom. E se você não conhece, como é que é o livro? Como que é o título do boa. Livro? Vamos fazer um merchan, né? Ordo Salutis Arminiana, o caminho da salvação. O termo Ordo Salutis é do latim ordem e salutis salvação. Ordem da salvação de maneira lógica e não cronológica. Esse termo foi cunhado pela primeira vez pelo teólogo luterano Jacob Karpov em 1737. Aí temos na Ordo Salutis, se me permite, arminiana, temos aí a presciência, a eleição e predestinação. No calvinismo temos a eleição, a predestinação e depois a presciência.
Muito forte, muito forte. Irmão, compra. Eu comprei o do Apocalipse. Que bom, pastor. Eu Obrigado, tenho verdade. autografado, tá Que lá. honra. Foi uma honra. Dedicado, tudo Olha. direitinho. E temos aí já está em andamento, uma revisão e também mais conteúdos dentro desse livro aí, tem diagramação nova. Pronto, avisa a gente Vamos pra pra gente cima. adquirir também. Obrigado. Com certeza. A gente precisa honrar os amigos, a gente Com precisa, certeza. não é? Eu sou dessa linha de raciocínio que se você honra quem você não conhece, por que você não vai honrar quem você conhece, né? Glória a Deus. Pastor Aleph, poxa, que prazer receber você aqui. A honra toda minha. Poxa, a hora que voa, hein, legal. pastor? Com uma agenda tão concorrida, tão Bondade sua. compromissado, e a gente sabe que o é de fato, não mediu esforço para estar aqui. Quando foi formulado o convite, perguntei para ele o que a gente precisava, ele disse só marcar a data. Só marcar. com muito num pronto atendimento, com muito carinho, nos atendendo aqui. Uma honra, um prazer. Né? O povo, nossa, o Aleph. Eu falei, vai sentar lá no podcast Desancorado. Aquele herege. Brincadeira. É nada. Aleph é um amigo de muito tempo. Prazer imenso receber aqui. Infelizmente o horário voou, né, Pastor Hotmans? Pastor Hotmans também estava muito animado em receber. A gente, de fato, está muito animado. Nós vamos pegar a indicação, né, do Wagner Scatamburgo. Wagner Scatamburgo. Vamos marcar para ele estar aqui conosco aqui também. Nós vamos trazer novamente aqui também o William Costa. Eu quero agradecer a todos vocês que no chat participaram conosco aqui. Bastante pergunta hoje, né? Bastante pergunta, interagiram bastante. E isso daqui só abrilhanta cada vez mais esse programa, que é realmente para isso, para trazer lucidez, para desancorar, para a gente ir no nível mais profundo do conhecimento bíblico. Isso nos alegra muito. Você que gostou dessa live, compartilha ela. Miguel tá ali dando tchauzinho que disse que gostou. Tá ali. O meu herdeiro tá aqui, tá sempre aí com a gente. Ele fica animado quando ele diz, pai, hoje é dia de podcast. E quando eu digo não, eu digo, é hoje. Não, quando eu digo é hoje, ele, oba, ele fica feliz. A gente sabe que ele gosta de bagunçar ali. Quero agradecer muito também o André da técnica, que tá ali, sem medir esforços, cansado na labuta, no meio de esforços, tá aqui com a gente aqui, né, providenciando, fazendo tudo acontecer. Que Deus abençoe, né, nosso amigo de muito tempo, conhece o Aleph há muito tempo também. Rapaz, né? O André é antigo, hein? André antigo. Ele é o mais velho daqui. É o mais velho. Ele é o mais velho daqui. Ele, se eu não me engano, se você puxar a biografia dele no chat GPT, ele foi cooperador na Arca de Noé. Ele foi cooperador. Acho que Noé deu a honra dele bater o primeiro prego lá. André, vai, bate aí. O André tá sempre aí, envolvido. É um amigo mais chegado do que o irmão. Deus abençoe. Pastor Hotmans. É isso aí, pastor. Deus abençoe. Obrigado, pastor Aleph. É um prazer poder estar sentado junto com o senhor, porque é uma grande referência, literalmente. Eu me lembro de uma época que o senhor pregou há muitos anos atrás, e a gente não é velho não, tá, pastor? Não, muitos anos atrás. Na igreja onde eu congregava, do apóstolo Gilmar. Quando você era criança, quando você viu ele pregando? Não. Misericórdia! Não era criança não. Falando que meu amigo, aí você me quebra. Mas é uma grande referência, amigo de um amigo nosso também, o Alex, e é um prazer, pastor Ronaldo também, nosso amigo André está aí com a gente, graças a Deus. Você que ficou com a gente até aqui, vai divulgando aí, vai compartilhando, porque hoje o conteúdo foi excepcional, né, pastor? Foi top de linha. Pastor Aleph, antes da gente terminar, quiser consideração final, suas redes sociais, quem quiser levar o senhor para pregar, como é que faz? Quer fazer curso? O senhor tem algum núcleo? O senhor dá aula onde? Como é que a gente aprende com o senhor? Como é que o senhor divide? Porque eu acredito que o único propósito do conhecimento, de adquirir conhecimento, é dividir. Exatamente. Não é isso? É para esse propósito que a gente ganha o conhecimento. O tempo é seu. Obrigado, o programa é seu.
Primeiramente, eu quero externar minha gratidão a Deus por poder estar assentado a esta seleta audiência, juntamente com o pastor Ronaldo Barros, amigo de longas datas, que Deus continue abençoando abundantemente, exímio pregador da palavra também, uma alegria, obrigado, sabe que a recíproca é verdadeira. Também ao pastor Hotmans, nome de reformado, mas é pentecostal. Gostar até o tutano. Doutor Hotmans, é muito bom, que Deus abençoe abundantemente. Amém. Eu agradeço pelas excelentes perguntas e também de alto nível aqui, nossa conversa, no sentido de que eu fiquei à vontade e, sem sombra de dúvida, isso é muito gratificante, tanto para nós quanto para a audiência, acredito eu. Sim. Também o André, que Deus abençoe abundantemente, toda a família de uma maneira especial. E o senhor falou uma frase aí que eu também reformulei esses dias: conhecimento guardado é reserva falida. Conhecimento tem que ser distribuído. O mar morto só é morto porque ele só recebe, nunca entrega. Né? E você que quer, sem sombra de dúvidas, de alguma maneira nos encontrar nas redes sociais, @pastor Aleph Lopes, com F mudo por extenso, pastor por extenso, Aleph Lopes. Temos o nosso perfil no Instagram, graças a Deus tem crescido. Canal no YouTube com podcasts, debates, cursos gratuitos para sua edificação, pregação, oração, tudo ali para a glória de Deus. E também, você que deseja estudar conosco aqui na Zona Sul de São Paulo presencialmente, nós temos 2 núcleos, temos aqui no Pedreira e também no Rio Bonito, com curso de Teologia Sistemática do básico ao médio e avançado. E você que quer também estudar conosco escatologia bíblica, interpretação bíblica, introdução grego bíblico, hebraico bíblico, cartas paulinas, interpretação bíblica, temos também online, @pastor Aleph Lopes, dentro da visão pré-milenista dispensacionalista. Também expomos ali algumas outras visões que respeitamos, porém só para ter uma visão panorâmica histórica. Você vai ter material didático, PDF, plantão tira dúvidas, certificado e muito mais. Estamos com alunos de diversas partes do Brasil, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Temos alunos de Portugal, Londres, Estados Unidos. Só falta você. Vem para cá, escatologia. É isso aí. Como é que faz para adquirir seus livros? Adquirir também pela plataforma do nosso Instagram. Pode. E aqui mais outro spoiler, estamos já em alguns dias aí, vamos estar também com a divulgação, receber a proposta de estar divulgando os nossos livros, vendendo os nossos livros, tudo ali pela maior distribuidora do Brasil, que é a Plenitude Distribuidoras, para a glória de Deus. Glória a Deus. Então os irmãos que quiserem adquirir logo mais, mas por enquanto só no @pastor Aleph Lopes. Ali você vai ter todos os materiais para a sua edificação. E também nós estamos vestindo uma Belga Ternos, pastor Ronaldo, se me permite. Olha aí, aqui. Por favor. A Belga Ternos é com excelência, dedicação, elegância, para que você possa, sem sombra de dúvidas, ser chamado de bonito pelo pastor Ronaldo, porque ele falou que eu estava bonito aqui. Tá elegante, tá bonitão. E o pastor Hotman também. Opa. E eu encerro com a frase, se me permite, a frase que diz: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem em Jesus. Muito obrigado. Ótimo, prazer. Deus abençoe. Bom, pastor, Deus abençoe. Deus abençoe você que ficou conosco até agora. Deus abençoe a todos. Até terça-feira que vem, nós estaremos aqui novamente com mais um episódio do podcast Desancorados, com Tito Souza, sentando aqui para falarmos mais sobre a Bíblia Sagrada. Deus abençoe, em nome de Jesus. Com Deus.